E vem conferir a crítica do filme A Batalha do Biscoito Pop-Tart. E chegou na Netflix o filme A Batalha do Biscoito Pop-Tart. E volta e meia no cinema hollywoodiano, um gênero acaba se destacando, um estilo de gênero de filme se destaca, e a partir daí vários filmes são feitos iguais. E o estilo de filme que está surgindo muito forte nos Estados Unidos nos últimos anos é o filme baseado em marcas. O que isso quer dizer? Eles pegam uma marca muito conhecida e contam a história dela no cinema. Através disso, o filme normalmente é bastante chapa branca, mas ele acaba pelo menos contando uma história conhecida, chamando grandes atores e fazendo isso. Ano passado, por exemplo, lançou o filme Air, que é baseado no tênis Air Jordan. Também lançou o filme do Tetris, entre alguns outros filmes que lançaram. E no meio desses filmes, lançou uma comédia que ao mesmo tempo contava a história de uma marca, que era o Flaming Hot. Flaming Hot contava a história realmente do salgadinho, que ele é picante. Mas obviamente, quando você pensa nesse estilo de filme, você pensa, se levar para uma coisa super séria, o filme não vai funcionar. Afinal, as pessoas não vão se importar tanto em saber como eram as reuniões de executivos para saber como vão chegar no salgadinho ideal. Então o que eles fizeram? Eles pegaram o conceito ideal, o conceito inicial, pegaram algumas ideias que foram para a história realmente existir no mundo real e transformaram numa comédia barra ficção para poder criar uma história interessante. Parece que a Netflix gostou dessa ideia e pegou o conceito de o biscoito Pop-Tart, que faz muito sucesso nos Estados Unidos, e resolveram repetir, chamando um grande comediante, que é o Seinfeld, que é para realmente vender o filme, que chama grandes atores. Você tem Hugh Grant, você também tem Melissa McCarthy, você tem um elenco vasto para realmente atrair e fazer essa ideia. Pegar o conceito de como foi a história do biscoito Pop-Tart e brincar com tudo isso dentro de um filme de comédia, fazendo uma grande comédia com tudo que foi a origem desse biscoito. E aí é o que eu sempre falo, comédia é muito relativo. Muita gente pode achar a comédia mais boba do mundo a melhor comédia do mundo. E muita gente pode achar a comédia mais complexa do mundo a mais chata do mundo. Comédia é muito relativo. Então o que vai depender se você vai gostar de um biscoito Pop-Tart ou não, é o quanto você vai se realmente identificar com a comédia que está ali. Pra mim, a comédia não funciona de forma nenhuma e faz com que o filme seja um grande desastre e uma grande vergonha alheia, que volta e meia você vai pensar, como que esses atores famosos aceitaram estar aqui? Se não for para pagar o aluguel, não faz sentido eles estarem nesse filme. Porque a comédia é aquela comédia que ela é exagerada num ponto onde ela acaba simplesmente não tendo graça. Eles fazem aquele estilo meio sketch. Então, cada sequência parece que eles colocam para ter uma grande piada, com uma história rolando de fundo. Então tem a sketch da parte dos astronautas que estão indo para a Lua, tem a sketch da pessoa que se veste do tigre dos sucrilhos, tem a sketch que envolve como eles vão descobrir qual que vai ser a marca ideal. E essas pequenas sketches, elas tentam funcionar individualmente. E pra mim, nenhuma funciona de maneira nenhuma. Eu não achei graça, o filme não me fez dar uma risada e no meio dele eu já estava cansado do que ele estava mostrando pra mim. E isso é um filme de comédia. Se a comédia não funciona e ele é chato, ele acaba te perdendo. E pra mim, ele me perdeu com meia hora de filme. Porque nada tá funcionando, o estilo e as piadas que eles fazem não funcionam. Tem muitas piadas internas que acabam não me afetando de forma nenhuma. Então a comédia não funcionou de maneira nenhuma. Mas o filme, além disso, como eu falei, ele tenta pegar alguns assuntos famosos que fizeram parte da história do biscoito para realmente trabalhar aquilo como uma piada. Como, por exemplo, usar crianças para poder vender seus produtos. Você também usa muito a revolta dos mascotes, uma empresa contra a outra. E quando você pensa nisso, serão coisas interessantes de brincar com uma sátira. Mas aí você tem dois pontos que você tem que colocar. O primeiro, você tem que estar investido nessa história para poder achar engraçado, algo que eu não achei. Segundo, você tem que estar inserido nas histórias de bastidores, algo que eu também não sou super conhecedor da história dos biscoitos. Então, a partir daí, não me afeta. Então até discussões que poderiam ser boas, discussões que poderiam ser interessantes, acabam sendo jogadas de lado, acabam sendo mal trabalhadas, acabam sendo mal apresentadas. Bons atores que eu falei que estão no filme, é legal rever alguns deles que fazia tempo que eu não via. Mas ao mesmo tempo, eles não estão bem no filme. O filme não consegue entregar boas falas e boas narrativas na boca dele para fazer com que funcione. A direção ainda por cima tenta tirar o máximo em cenários completamente cenográficos e que não passam
nenhuma ideia do que está acontecendo. Realmente eles não conseguem trabalhar bem a ideia da mídia, não conseguem trabalhar bem a ideia de uma máfia de cada biscoito, como aquilo funciona internamente de uma querendo destruir a outra, e ainda tem todo um subplot envolvendo uma máfia do leite que é simplesmente inacreditável que alguém leu aquilo, achou que seria uma boa ideia colocar no cinema. Enfim, o Biscoito Pop Heart mostra realmente como que esse tipo de filme hoje em dia cada vez vai ter mais, e infelizmente cada vez mais histórias interessantes e marcas grandes que poderiam ser boas aqui são jogadas de lado. De novo, a ideia inicial não é ruim. Pegar uma história que talvez não virasse um filme dramático bom e transformar aquela história numa comédia. Não é uma ideia ruim, mas como está sendo executado, aí sim é uma ideia terrível, onde não funciona de maneira nenhuma. E que, de novo, se você não gostar desses atores, que você ainda pode querer ver por causa, por exemplo, do Seinfeld, que é um grande ator que é de comédia. Se não quiser ver por causa dele, o filme não vale de maneira nenhuma, porque ele é terrível em tudo que ele tenta fazer. Concluindo, a ideia inicial de O Biscoito Pop Tart não é ruim. Pegar uma história que não tinha um potencial máximo de ser uma história dramática e transformar numa comédia e contar sobre isso, não é ruim e pode dar certo. Ainda mais com um elenco grande e forte de apoio, como eles colocaram aqui. Mas como foi executado, aí é um problema. É um filme que não trabalha bem a sua comédia, é uma comédia sem graça, que às vezes até dá vontade de você desligar o filme para assistir. É um filme chato, enrolado, mal escrito, mal desenvolvido, com uma péssima parte técnica e que realmente, de novo, se você não gosta dos atores, não vale seu tempo. E por isso que eu fecho o filme O Biscoito Pop Tart com uma nota 1,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme O Biscoito Pop Tart? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.